pessoal, tudo bom? Olha eu de volta aqui, professora doutora Windies Brazão Ferreira. E aí eu vou contar para vocês o que aconteceu. A semana passada eu falei sobre a dúvida cruel entre escolher mais uma vez ou pela primeira vez uma especialização ou escolher um mestrado profissionalizante. Bem, o que aconteceu foi que várias pessoas se manifestaram, o que obviamente me deixou muito feliz, porque isso de fato afeta a tomada de decisão quanto a que caminho perseguir, não é? E nesse processo, eu recebi algumas mensagens de pessoas perguntando sobre a dúvida cruel, mestrado profissionalizante ou mestrado acadêmico. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bem, vamos começar entendendo um pouco o que significa ou como é definido ser mestre. Para isso, eu vou utilizar uma definição bastante interessante, que me dá um minutinho aqui, que é a seguinte: um mestre no caso da universidade, um título acadêmico. Então, é um grau de qualificação num nível mais alto. Bem, mas também significa, como a gente sabe, a gente não fala, às vezes, o meu mestre, né? Eu gosto muito de retiros budistas, então eu tenho o meu mestre, o Lama Padma Santen. Uma pessoa é espiritualista e vai num centro espírita da Federação de Espiritismo, ela vai ter um mestre lá, que é um tutor, um guia espiritual. Ou vai ter um guia espiritual, né, de outra dimensão. Um mestre é aquela pessoa que a gente entende que oferece para a gente informações relevantes sobre caminhos a serem perseguidos, decisões a serem tomadas, dúvidas a serem resolvidas. Mas no caso especificamente da academia, significa um título acadêmico. Se alguém não tiver claro o que significa um título acadêmico, eu tenho um vídeo que eu já postei há bastante tempo sobre titulação, doutor versus doutor, entre aspas. E lá eu discuto os níveis de desenvolvimento profissional no âmbito da academia e as titulações que vão sendo adquiridas. Bem, então vamos retomar. Qual é a diferença e o que seria melhor para você especificamente com relação ao mestrado acadêmico ou ao mestrado profissional? Eu vou começar dizendo que ambos são mestrados e, portanto, eles têm a mesma validade, a mesma equivalência. Mas existe um elemento que é chave com relação ao mestrado e que define o caminho, o percurso que você vai fazer na sua carreira, ok? Bom, tem alguns elementos que são interessantes a gente considerar. Vamos ver o que é que a CAPES diz sobre o mestrado profissionalizante. A CAPES diz o seguinte: o mestrado profissionalizante ou profissional, chamado de MP, é uma modalidade de pós-graduação stricto sensu, portanto, ela é equivalente ao mestrado científico, voltada para a capacitação de profissionais nas diversas áreas de conhecimento, até aí tudo bem, tudo igual, mediante o estudo, aí começa a mudar, de técnicas ou processos ou temáticas que atendam a alguma demanda do mercado de trabalho. Então, este é o ponto-chave. Vamos compreender melhor. Um mestrado profissional, ele tem uma implicação específica que significa você, como profissional, trabalha numa empresa ou mesmo na universidade, se você pensar a universidade como uma instituição, uma organização ou uma empresa, se for particular principalmente. Então, você trabalha numa empresa
ou numa instituição, ou numa organização não governamental, e você vai fazer um mestrado profissional com o objetivo de tratar de um objeto de estudo específico da esfera do seu trabalho. Então, você pode pensar em termos de, por exemplo, captação de recursos financeiros ou captação de recursos humanos. Você pode pensar em termos da gestão ou da expansão da empresa, enfim, elementos que fazem parte do contexto do seu mercado de trabalho. Ah, professora, mas eu estou há pouco tempo trabalhando na empresa e eu queria fazer um mercado profissionalizante. É impossível? Não. Você vai precisar fazer um levantamento de dados junto às pessoas que estão na empresa há muito tempo e que têm condições de oferecer para você elementos para você construir um problema de pesquisa. Ah, mas então eu vou fazer uma pesquisa no mestrado profissionalizante? Vai, com certeza você vai. Bom, mas então o que é diferente? A diferença é exatamente essa. No mestrado profissional você tem o foco na sua empresa, no seu trabalho, num objeto de estudo que diz respeito ao contexto do seu trabalho, e no mestrado acadêmico você tem como foco, como objeto de estudo, um fenômeno social, ou um fenômeno econômico, ou um fenômeno espiritual, ou um fenômeno educacional, depende da sua área, ou um fenômeno legal, depende da sua área de pesquisa, depende do mestrado acadêmico para o qual você vai concorrer, submeter o seu projeto. Bem, para você ter um pouco mais de informação, anota aí nos seus registros que o mestrado profissional, embora ele tenha, vamos dizer assim, iniciado no Brasil de uma forma mais intensa ou mais assumida pelo governo federal, em torno do ano 2009, 2010, ou seja, no final dos anos 2000, da década do ano 2000, ele foi regulamentado enquanto portaria somente em 2017. A portaria, o número dela é 389. Então, se você está interessado no mestrado profissional, vale a pena você consultar. Portaria MEC 389 de 2017, que regulamenta o mestrado profissional. Por outro lado, o mestrado acadêmico, que também foi regulamentado como uma portaria, ele foi regulamentado a portaria, desculpe, é número 80 em 1998, ou seja, o mestrado acadêmico, ele foi regulamentado há um pouquinho mais de 20 anos antes do mestrado profissional. Hoje você sabe que você encontra em inúmeras universidades brasileiras e também faculdades mestrados profissionais. Bom, o que mais interessa para a gente? Um elemento interessante para você conhecer no mestrado profissional é o seguinte, é que no mestrado profissional você não precisa necessariamente, ou melhor, o mestrado profissional não precisa necessariamente ter somente um corpo docente constituído por doutores. Por quê? Porque, claro, pode ter um advogado, por exemplo, se for um mestrado profissional na área de direito, um advogado que tem 20 anos, 30 anos de experiência de corte e ele vai lá tratar dessa questão. Ele é qualificado pela sua formação e experiência, ou seja, ele tem expertise naquela área específica profissional. Então, no mestrado profissional, você vai ter professores doutores, professores mestres e professores que não têm nenhuma qualificação, ou seja, nenhum título acadêmico, ok? Aí, veja só, você vai fazer uma correlação entre o mestrado profissional e
a especialização. E aí você vai dizer, bom, professora, mas qual que é a diferença? Ah, uma diferença imensa, porque no mestrado profissional, como mestrado, você vai ter que escrever uma dissertação, mas não só. Essa é uma pequena diferença que existe com o mestrado científico. Na especialização, você pode sim fazer como eu já falei antes, né, na semana passada, um TCC. Então, o que acontece? É que quando você está fazendo o seu TCC, você está escrevendo não necessariamente uma pesquisa, pode ser somente um estudo, sem problema nenhum. No mestrado não tem como, você vai fazer uma pesquisa, seja profissionalizante ou seja o mestrado acadêmico. Mas, de novo, você vai perguntar, mas e aí, qual é a diferença? Bom, a grande diferença, sabe qual é? É que o mestrado acadêmico deve ter como estudantes, como pós-graduandos, pessoas que vão seguir a carreira universitária. Ou seja, o que se pressupõe que você vai fazer o mestrado acadêmico, vai ser inserido no universo da pesquisa, vai desenvolver o seu trabalho, se tornar, entre aspas, com um certo limite, um pesquisador ou uma pesquisadora, e posteriormente o que você vai fazer? Você vai fazer um doutorado, porque aí você vai chegar num nível acadêmico que te permite realizar a sua atividade acadêmica com propriedade. Bem, eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte, no mestrado, aqui agora eu vou fazer um comentário, tem gente transitando aqui na minha casa, e aí isso obviamente me atrapalha, então deixa para lá. Você vai encontrar, se você procurar no Google, você vai encontrar um artigo chamado Mestrado Profissional, Mestrado Acadêmico e Doutorado, é um artigo que está no site da CAPES, vale a pena você assistir, ok? Você lê. Queria dizer para você, pense com cuidado, principalmente se você já tem um curso de especialização, se você vai para o mestrado acadêmico e vai virar doutor lá na frente, vai virar professor e pesquisador de alguma universidade brasileira ou quiçá fora, ou se você vai fazer um mestrado profissional e vai se desenvolver dentro da sua empresa como uma pessoa altamente qualificada com relação às questões especificamente empresariais, ok? Bom, eu paro por aqui e a gente retoma a semana que vem com novos temas. Não se esqueça de escrever, não se esqueça de clicar like ou curtir e muito menos se esqueça de compartilhar. Namastê e até qualquer hora.